Olá, boa tarde a você que nos acompanha para mais essa edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. No programa de hoje nós vamos conversar sobre negócios, sobre oportunidades de negócios, sobre geração de negócios. E o nosso convidado de hoje, que vai conversar sobre esses assuntos com a gente, é um especialista em planejamento estratégico e sistemas de franchising. Dirige a companhia de franchising em Rio Preto, que se notabilizou em criação de soluções para formatação e expansão de negócios e aquisição de franquias em todas as suas etapas. Marcos Nascimento, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu quero explorar bastante o seu conhecimento hoje para a gente conversar sobre um assunto que interessa a todo mundo, né? A oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando com negócios próprios. Muito obrigado por ter vindo. Vamos começar primeiro com uma análise conjuntural aí do nosso país. Nós estamos em ano de Copa do Mundo. Dizem que é um ano de 8 meses, é um ano mais curto. Isso acaba fazendo com que algumas pessoas acabem adiando decisões, adiando tomadas de decisões para depois. Isso é um equívoco, não é isso, Marcos? Obrigado por ter vindo. Ok, bom dia a todos, bom dia José Luiz Rey, sempre prestigiando a nossa empresa, o empreendedorismo, né, na nossa cidade. Parabéns pelo programa. Bom dia, estou à disposição. E você tem razão. Eu conversei com a equipe no começo do ano, onde todos abordavam esse tema, dizendo que seria um ano curto, um ano de poucos negócios, um ano que poderia apresentar dificuldades. Eu disse que não, é um ano curto, mas é um ano que vai exigir decisões rápidas. É um ano onde o empresário tem que pensar rápido, tem que decidir rápido, porque senão a gente perde o ano. E isso está ocorrendo. Nós, no franchise, vendemos negócio. A decisão de investimento precisa ser aprimorada, precisa ser agilizada. E nós estamos assistindo isso. Esse começo de ano, estamos comercializando bastante franquia, muito acima. Fechamos janeiro com um crescimento maior que janeiro do ano passado, porque sempre havia aquele paradigma, né, que o Brasil começa pós-carnaval. E dessa vez o Brasil começou antes do carnaval, justamente porque é um ano curto e precisa de decisões rápidas. E como é que o sistema de franchise se comportou no ano passado no Brasil? Você já disse que no começo desse ano já foi muito bem, num cenário de incertezas econômicas, né? O próprio governo está admitindo algumas dificuldades na área de câmbio, na área no controle da inflação, no controle do déficit primário, aquelas coisas todas, né? Como é que o sistema de franchise se afetou com essas dificuldades, Marcos? Pois é, realmente a área econômica do nosso governo parece que ainda não conseguiu implementar um ritmo que nós precisaríamos para que gerasse a credibilidade necessária e a economia pudesse andar. Nós somos uma das economias no mundo que está parada, né? Nós sentimos já quase que uma estagflação, né? Uma economia parada, tecnicamente em recessão. Delfim Neto já falou a semana passada, semana retrasada, que nós vivemos. E isso afeta, sim, a decisão de investimento. O ano passado, nós sentimos que a decisão de investimento estava inibida. Foi isso durante o ano todo e no final do ano o pessoal começou a perceber que poderia perder o ano e tomou muitas decisões. Mas o ano de 2014 começou bem. Agora, obviamente que aí quando nós vamos crescer, fechamos, vai ser anunciado o PIB agora, a qualquer momento agora. O ano passado fechamos aí com 2%, 1,8%, de 1,8%, 1,7% a 2,1%. É o chamado PIBinho, né? É o PIBinho, né? E isso realmente atrapalha um pouco a decisão de investir. Mas o franchising, ele corre paralelo e ele tem crescido cerca de 2 dígitos todo ano nos últimos 12 anos. Então isso é um crescimento sustentado. Por quê? Porque o franchise ele foge um pouco dos aspectos econômicos, ele não olha muito para o governo, ele tem vida própria e ele é cercado de muitos estudos econômicos, muitos especialistas, e isso tem dado resultado muito grande. E, consequentemente, a gente não tem olhado muito para a conjuntura, não. Temos seguido a nossa vida em todos os segmentos, viu, Rei? Em todos os segmentos tem... Um crescimento de 2 dígitos numa economia brasileira que cresce menos de 2% é um crescimento muito expressivo. É um crescimento asiático dentro de uma economia parada. Né? Pois é, muito expressivo mesmo. Mas vamos falar sobre
especificamente sobre a operacionalização da mecânica de franchising no Brasil, né? Nós estamos falando em duas pontas de negócio, né? Sim. De um lado, a expansão do negócio mediante a formatação de uma franquia, e de outro lado, o pequeno investidor, o comerciante, qualquer coisa assim, interessado na aquisição de uma franquia. Como é que funcionam essas duas pontas e como é que elas estão se comportando, Marcos? Sim, hoje a gente percebe uma aceleração muito grande, uma busca muito grande pela formatação do sistema de franquia. Aquele pequeno empresário, ou empresário já de grande porte e de vida já muito grande dentro do cenário, seja de serviço, de comércio, de indústria, a presença da indústria no franchise é muito grande, nós somos pioneiros nisso, em trazer a indústria para dentro do franchise. Então a gente percebe uma movimentação grande dos empresários buscando o seu formato de expansão, de crescimento e de posicionamento do mercado através do franchise. O franchise traz uma regularidade e traz uma tranquilidade muito grande para o empresário. Por quê? O empresário, quando ele pensa em filiais, quando ele pensa em crescimento, ele se preocupa muito com... Nós somos um país com uma taxa, com um elevado número de impostos, né? Então nós temos uma carga tributária elevada e nós temos também uma lei trabalhista muito perversa da época de Getúlio e ela acaba prejudicando. Quando você pensa numa filial, você se preocupa porque o risco é grande, o risco trabalhista. O risco e custos, né? E custos elevadíssimos, né? Então o franchise veio para recuperar isso. Eu digo até que o franchise ele recuperou uma palavra desgastada no meio corporativo, que é parceria. Franchise é uma grande parceria daquele que tem a marca, o modelo de negócio, a sistemática e acaba oferecendo para eventuais candidatos a comprar a franquia. Então eu sinto nesse momento o empresário brasileiro que quer crescer, ele olha para o franchise como uma forma dele ter um crescimento sustentável e organizado. O franchise tem dado isso. Então, hoje tem crescido muito os empresários buscando o franchise para poder fazer a sua expansão. E o pequeno investidor, ou aquele que quer fazer a primeira incursão como investidor ou como empreendedor, ele busca o franchise também, para ter mais segurança. Ele criar a marca própria, ele busca investir no franchise para ele ter uma retaguarda maior e, consequentemente, correr menos risco. E corre menos risco mesmo, né? Isso é científico, né? É científico. E se reduz custos, etc., né? Eu queria que você falasse rapidamente sobre alguns casos de redes de franquias nascidas em São José do Rio Preto, com a ajuda ou não da companhia de franchise, fique à vontade para fazer isso, e que hoje estão presentes em mercados expressivos do Brasil, Marcos. Olha, São José do Rio Preto, eu tive a felicidade de participar de todos os cases aí. Nós temos criado estruturas gigantescas já dentro do franchise. Se você analisar a IG Piscinas, que está, toda a sua administração central já veio para a Cedral, aqui na Grande São José do Rio Preto, né? Hoje ela está em vários países do mundo, um sistema maravilhoso, com as fábricas sendo master franqueado, vendendo fábrica, é a presença da fábrica no franchise e as franquias no varejo. Um sistema maravilhoso, concebido dentro da CIA de franchise, junto com brilhantes empresários da IG. Isso tudo gerou um grande sistema de franchise que é um orgulho para o Brasil, hoje posicionado na nossa região. Essa presença da indústria no franchise é uma soluçãozinha brasileira também? Ou... É uma solução, eu não digo que é solução brasileira, mas nós enxergamos a possibilidade. O Brasil, com essa política perversa de juros pesados, houve uma desindustrialização nos últimos 20 anos. A participação na indústria, na economia nacional, caiu demais. Então nós fomos buscar e mostrar para o empresário da indústria que ele poderia participar do varejo também, através da franquia e ganhando royalties do varejo. É uma forma dele participar também do varejo. Então ele tem a indústria e participa do varejo. O franchise ofereceu essa alternativa e nós fomos levar isso para a indústria. Nós temos um outro case de indústria que é a Riolex. A Riolex tem o franchise e ela produz seus produtos em Cedral. Hoje ela tem 30 meses de franchise e tem 30 franquias, é praticamente uma franquia por mês.
Aqui em São José do Rio Preto, nasceu a Microlins, com Zé Carlos Semenzato, um ícone aí do franchise nacional. Hoje foi para o Grupo Multi, que já vendeu para um fundo de investimento internacional. Então ela esteve aí quase próximo de 1000 franquias, né? Teve o Marroquém também, que nasceu aqui, com pequenos negócios se multiplicando pelo Brasil todo. Hoje nós temos a Prepara Cursos. Hoje a Prepara Cursos, seguramente, nos cursos profissionalizantes do Brasil, é o melhor, o mais bem estruturado, né? E tem a sede aqui em São José do Rio Preto. Chiquinho Sorvetes, a sede administrativa da franqueadora é daqui também, né? Chiquinho eu não conheço o pessoal, tive um pequeno conhecimento da empresa em si, mas não participei do projeto lá não. Agora, um dos poucos que eu não participei, mas é um grande sucesso no Brasil todo também, nascendo aqui em São José do Rio Preto. E aqui tem Stivanelli, Casa e Coisa, Lessô, esses todos criados dentro da CIA de franchise. E muitos outros aqui, se eu fosse citar aqui, nós ficaríamos um programa só falando das marcas de São José do Rio Preto, que são muitas, e fazendo muito sucesso. Certo. Marcos, qualquer negócio cabe no sistema de franquia? Por exemplo, desde a alimentação, uma pizzaria, por exemplo, sim, até uma indústria de bebidas, por exemplo. Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, a indústria de bebida já devia ter utilizado isso há mais tempo, porque às vezes você tem, pela logística, o grande problema é você analisar a logística. Se você pega uma Arco-Íris, por exemplo, São José do Rio Preto, ela tem a fábrica, mas ela tem condição de atender um raio de 400, 500 quilômetros. Então ela pode criar mini fábricas com o mesmo know-how e distribuir no Brasil todo. Isso é muito fácil de fazer e muitos investidores se interessariam para isso, porque o conceito da tubaína, você vê que ele se multiplica no Brasil todo com marcas diferentes, por que não Arco-Íris em todo o Brasil, entendeu? Então isso é muito fácil de você multiplicar. Às vezes, algum empresário não identificou essa oportunidade, mas isso é muito fácil, né, de você multiplicar. Em todo segmento. Cabe sim. Eu citei o exemplo de pizzaria. Sim. Existem casos específicos aqui em Rio Preto, né? Sim. Porque parece que é um negócio pequeno, sim, mas que cabe perfeitamente, se ajusta a esse modelo. Sim, né? A Bela Capri criou um grande modelo junto conosco, da CIA de franchise, colocamos várias unidades, é um grande sucesso, né? Hoje me parece que está parada a expansão, eu não sei, não tenho conversado com ele. E tem essas pizzas pré-pronta, pré-assada, com serviço de delivery também, tem uma aqui de São José do Rio Preto, não me recordo não, fazendo um grande sucesso no Brasil, com a franqueadora aqui na cidade. Então, serviços também, vários serviços nascendo também e operando via sistema de franchise. O sistema de franchise é simplesmente um sistema de distribuição de serviços, comércio, indústria, e se aplica a todos os segmentos. Quer dizer, estamos abrangendo todas as atividades, todas as áreas de negócio, todas as áreas de negócio. Impressionante isso, né? Exatamente. Agora, o cuidado que tem que analisar é o seguinte, muitas me procuram com um produto, querendo fazer franchise. Um produto é licenciamento, não é franchise. Franchise é negócio, então você tem que ter o negócio montado. Então, é essa distinção que a gente fala. Olha, você tem um produto, dois, isso é licenciamento. Agora, a gente pode anexar outros fornecedores que poderíamos homologar, criar um negócio e aí criar o franchise. Formatar em sistema de franchise. Agora, se a pessoa tem um único produto, aí o caminho é o licenciamento. Tá. E na área de serviço, você citou agora, me ocorre aqui algumas iniciativas aqui em Rio Preto, como o tal do Doutor Resolve, tem uma Mary Help, não é isso? Isso. Exatamente. Empregadas domésticas ou coisa parecida. Exatamente. E esse tipo de atividade também é muito aceito e também se ajusta bem ao modelo... Se ajusta principalmente ao que nós denominamos como micro franquias. Micro franquias são investimentos de 50, 60 mil até 70 mil. Só que quando você investe numa micro franquia, também é tudo proporcional. Investimento pequeno, resultados pequenos, né? E isso o microempresário tem recorrido a esse sistema. Nós temos aí a Seguralta também, um grande case na área de corretora de seguros e fazendo aí uma grande diferença, levando o nome de São José do Rio Preto. Aí a gente imaginava que não coubesse no modelo, né? Porque vender seguros, teoricamente,
o produto é sempre igual, né? Mas não, aí o atendimento muda, aquela história que a gente estava conversando. Muda mesmo, porque na verdade a franquia passa a ser, dentro de um determinado conceito do modelo de negócio centralizado, ele passa a ser o braço comercial apenas. Então os investimentos são menores e ele é comissionado, franqueado, pela produção que ocorre no mercado. Ele atua mais como um braço comercial. Quer dizer que, pelo que você está dizendo aí, o cenário é muito positivo para essa questão do franchising no Brasil, né? Muito. E eu sei que o Brasil tem realizado importantes eventos, Expo Franchising. Você tem acompanhado isso? E quais as novidades que vêm por aí, Marcos, né, nesse mercado? Olha, o mercado cresce e cresce bastante. Posso dizer para você que o Brasil hoje tem a maior feira de franchise do mundo, né? A maior era a de Paris, né, que atendia o mundo todo. Nós tivemos a oportunidade de expor em Paris, com a ajuda da ABF, com a ajuda do governo brasileiro, por 3 oportunidades. Hoje, a Feira de Paris é menor que a de São Paulo. A de São Paulo passou a ser a maior do mundo, ela ocorre em junho, esse ano vai ocorrer em junho e ela termina uma semana antes do início da Copa do Mundo, cuja primeiro jogo da Copa vai ser em São Paulo também. É a maior feira do mundo. A companhia de franchise, que é a minha empresa, tem o maior stand dentro da maior feira do mundo. Então a gente participa e participa ativamente de todas as feiras brasileiras, né? E os números do franchise hoje são muito expressivos. A Associação Brasileira de Franchise acabou de marcar a reunião com todos da área de comunicação para apresentar os números fechados de 2013. E, em síntese, é assim, nós deveremos bater pela primeira vez 120 bilhões de faturamento em 2013, não é? Deverá ser anunciado muito próximo disso daí, fechando com 116 mil franquias instaladas no Brasil, cerca de 2.600 marcas diferentes dentro do franchise nacional e a geração de mais de 1 milhão de empregos diretos. Então é uma contribuição significativa para a economia como um todo e uma contribuição, 1 milhão de empregos, uma contribuição social muito grande que o franchise dá para a economia brasileira. Agora, Rio Preto hoje deve faturar entre as franqueadoras e as franquias instaladas cerca de 1 bilhão de faturamento. É um grande centro de desenvolvimento e exportação de franchise São José do Rio Preto. Esse 1 bilhão anual? Anual, 1 bilhão anual. Eu falo os números anuais. Por quê? Se você somar as redes de São José do Rio Preto, somando todas as franquias de fora que ela tem, eu estou somando o faturamento combinado de todas as franquias. E também as redes de fora que tem franquia aqui em São José do Rio Preto. Se você somar isso aí, o faturamento é 1 bilhão. É uma grande contribuição para a economia nacional. Não há dúvida que, de longe, muito de longe, se fosse uma empresa só, seria a maior empresa de Rio Preto, uma das maiores do Brasil. Exatamente isso. É a somatória dos pequenos negócios que caracteriza um grande negócio, né? E isso está no DNA do sistema de franchise, né? Essa característica, né? Somatória de pequenos negócios. Exatamente. Embora já haja grandes corporações. É muito interessante a história do franchise, ele se consolidou definitivamente nos Estados Unidos, porque aquela geração baby boomers que veio da guerra, e o cara vem lá meio neurótico de guerra, e o governo americano teve uma ideia maravilhosa. Ele disse o seguinte: olha, eu vou dar 20 a 30 mil dólares para cada soldado que voltou, mas eu não vou dar o dinheiro na mão dele. Meio neurótico, vai sair bebendo por aí, fazendo besteira. Ele se associou a empresas e dizia para monta um negócio de 20 mil, 25 mil dólares na época e entrega para esse soldado, para aquele outro soldado. E isso pulverizou pequenos negócios nos Estados Unidos através do sistema de franchise. E isso consolidou uma grande estratégia de você posicionar as pessoas no mercado de trabalho. Tudo com um pequeno negócio, e isso proliferou para o mundo e é um grande sucesso no mundo todo. Antigamente, Marcos, a gente tinha notícias dos casos das grandes corporações que cresciam elas mesmas, crescendo com os negócios. Hoje só se consegue crescer expressivamente através de um mecanismo como esse, né? como o franchise. Né? Exatamente, porque o franchise, quando você cresce com uma filial, você nomeia um gerente.
Eu gosto muito de gestão, eu gosto muito de gerente. Mas através do franchise você tem um franqueado. O franqueado, ele está comprometido financeiramente, porque ele fez o investimento. O gerente não, entendeu? Então, qual que é a motivação? A motivação de um franqueado é muito maior do que a do gerente, porque ele está comprometido financeiramente. E é por isso que os negócios têm crescido muito através do franchise. Você acha que é uma tendência de que as corporações que hoje têm filiais acabem se transformando em sistema, acabem aderindo ao sistema de franchise? Há uma tendência disso ou não se pensa nisso? Há uma tendência. Eu tenho uma empresa com 90 lojas de pneu na Grande São Paulo, que acabamos de fazer uma reunião e coloquei uma proposta para converter as 90 lojas em sistema de franchise, e aí ele gera, como é uma rede relativamente antiga, então tem um gerente aqui e outro ali, você transforma em franqueado. Entendeu? Ele já tem o potencial franqueado. Já minimiza risco trabalhista, minimiza todo, acerta um passivo trabalhista que existia com esse gerente, você regulariza a situação e segue em frente com uma transparência bacana e a pessoa mais motivada ainda, porque o negócio passa a ser dele. Nesse caso, Marcos, o empresário, no caso desse como você citou agora, tem que ter um pouco de desapego com o negócio, ele tem que enxergar a modernidade desse negócio. Exatamente, exatamente. Não só a modernidade, tem que ter o desapego, sim. Ele vai deixar de ser dono, teoricamente. Exatamente. E outros vão ter, teoricamente, sócios, mas não são. Ele é dono da marca. E o maior patrimônio de uma empresa é a marca e o modelo de negócio. E ele dá liberdade para os outros operarem. Ele não está abrindo mão da marca. Não está abrindo. Agora, quando você faz o plano de negócio e mostra para o empresário, o que interessa é o lucro. É o plano de negócio, é a rentabilidade. E você mostrando que é um grande negócio, ele aceita. O que ocorre é o desconhecimento. Né? Desconhecimento, quando você não conhece, você não toma decisão. Mas fazendo um bom projeto de franchise, não tem como a pessoa não tomar decisão. Ainda tem um desconhecimento forte nessa área? As pessoas ainda estão carentes de uma informação? Ainda tem, apesar da divulgação, apesar do sucesso do franchise, o franchise é relativamente novo no Brasil. Então, as pessoas têm ainda um pouco de dificuldade, um pouco de dúvidas, né? E, por outro lado, como qualquer segmento, tem muita gente que brinca de franchise no mercado, né? E aí acaba tendo problema. Então, franchise é coisa séria. E tem alguns ainda brincando de franchise. E aí você tem que saber discernir o que é aquela velha história. Em qualquer segmento você tem algumas pessoas que não são especialistas, que acabam errando na operação e isso traz algumas consequências no mercado. Eventuais insucessos acabam sendo exemplares, né? Não, claro, como em todo e qualquer lugar. O franchise tem risco? Tem. Agora, tem como você formatar, muito bem formatado, alguns passos interessantes, se seguir não tem erro. Mas a gente acaba assistindo alguns erros aí no mercado também. Tá certo. Marcos, eu vou pedir a sua permissão, a sua licença para um rápido intervalo no Opinião Cidade e a gente volta daqui a pouco para conversar mais sobre o sistema de franchising no Brasil. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Vai fechar sua avó? Não começa, Valdemar.
Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima eu tenho esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer ter coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Hoje conversando com o Marcos sobre o sistema de franchising no Brasil. Marcos, eu vou convidar você agora a gente fazer um exercício de tornar de maneira bastante explicativa para a pessoa que possa não estar entendendo como funciona esse negócio do franchising no Brasil, né? Eu queria que você me dissesse assim, se um pequeno ou médio empresário que possui um negócio, digamos, alimentação, para ficar no exemplo que a gente já tocou aqui hoje, em que momento ele poderá se considerar apto para franquear a sua marca? Em resumo, quais são os atributos básicos de um negócio para que ele se torne uma rede de franquias? Eu tenho dito que o atributo maior, você criar uma diferenciação. Para ser mais um, vou entrar no mercado para ser mais um, é uma besteira grande, é um risco, é um perigo. Então você tem que criar o diferencial. Qual é o seu diferencial? Os empresários, eu percebo que eles têm o diferencial e às vezes não sabem identificar o diferencial. Então você tem que olhar com muito carinho para a operação e saber onde está o diferencial. E como você já disse, não é só um diferencial de produto, né? Tem muito mais coisas envolvidas nisso. Ele concentra. Eu acho que a melhor forma de você adicionar valor e criar diferencial é o serviço. Eu posso fazer na gastronomia bons pratos como o meu concorrente, mas é no serviço que você adiciona valor. Desde um momento, você cria um restaurante, desde o momento como você é recebido, o estacionamento, a forma de receber o cliente, a forma de fazer a reserva ou não, a ambientação, os serviços iniciais, os serviços complementares, o encerramento, é todo um processo bem estruturado, até o vai com Deus, até na hora de você entregar. Começa pelo sorriso e termina com vai com Deus. Exatamente, né? Entregar o carro para a pessoa, encaminhá-lo até o carro. Então tudo isso faz parte de toda uma estrutura voltada de serviço que busca adicionar valor e criar a diferença. Aí sim você está estruturado. Aí depois vem marca, ambientação, os produtos, aí você vai criando pilares de sustentação ao projeto, mas é criar o diferencial. E o diferencial, às vezes, esse diferencial não é único, mas muita gente consegue conceber um diferencial único que vai fazer uma grande diferença. Puxa vida. Quer dizer, tem muita coisa envolvida, não é? Tem bastante coisa. Há uma tendência das pessoas, eu imagino Marcos, de achar que o produto já resolve tudo, né? Mas ele é claro que é importante, não há dúvida de que sim, né? Sobretudo se ele tiver atributos de ineditismo, de vanguardismo, coisas do gênero, né? Mas não é só o produto. Quer dizer, não só. Hoje nem a qualidade. A qualidade é obrigação para você ir para o mercado. Sem qualidade você nem vai para o mercado. Agora, é o atributo básico para falar assim, eu vou participar do mercado, é qualidade. Fora isso, você não vai sobreviver. E depois você tem que criar a diferença mesmo. Um assunto que você já tocou aqui no bloco anterior é que a gente poderia retomar um pouco, aprofundar um pouco nele, né, Marcos? O Brasil é conhecido como
um dificultador de iniciativas empreendedoras, né? Seja pela margem elevada dos tributos, que a gente já citou aqui, seja pelas proverbiais complicações burocráticas em relação aos órgãos públicos, etc. E por causa disso tudo, o sistema de franchising pode ajudar muito a melhorar esse quadro, como você já disse. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Quais as vantagens que o empresário vai ter em relação a questões trabalhistas, questões tributárias, essa coisa toda? Então, no caso, realmente o franchise ele tem crescido porque a gente consegue neutralizar ou diminuir o impacto dessas dificuldades que o Brasil oferece para quem quer empreender. É um país muito difícil de empreender, o Brasil. Não é? Agora, o franchise, como ele cria essa parceria, o franqueador quase que gera uma blindagem jurídica, porque são duas personalidades jurídicas distintas, o franqueador e o franqueado, e não existe vínculo empregatício entre as partes. E isso acaba quebrando a dificuldade e o grande problema dessa lei trabalhista perversa que tem no Brasil, burra, desatualizada, da época de Getúlio, e ninguém põe a mão nisso para fazer uma reforma. Verdade, ninguém tem coragem de enfrentar isso. Eu acho interessante isso. Né? Na verdade, o sistema acaba modernizando essa relação antiquada, né? Exatamente, porque aí ele quebra esse vínculo, não existe, cada um tem que andar com as próprias pernas, o franqueador pensa a estratégia, o franqueador pensa a modernidade, o modelo de negócio, e o franqueado opera lá no seu território esse modelo já consistente, testado e desenvolvido pelo franqueador. Isso é que gera a parceria. E não tem vínculo empregatício, não existe problemas jurídicos que um pode alcançar o outro. E essa parceria vai em frente com muito sucesso. É uma grande relação de confiança entre parceiros também, né? Tem que ser exatamente. Assim, né? E a confiança é grande, por isso que resgatou a história de parceria. Agora, não adianta você criar um sistema de franchise, contar no mercado uma história e depois não entregar para o franqueado. Aí gera o conflito, sim, porque se eu sou um franqueador, eu digo que vou fazer isso e depois eu não entrego para o franqueado aquilo que está no contrato, pode gerar conflitos jurídicos, sim. Mas se as duas partes fizerem a parte dela redondinha, com bons treinamentos, bons programas, bons manuais, né, bons programas de consultoria de campo, dando apoio para as franquias, acabou. Isso é uma maravilha, é um sistema maravilhoso. E um bom assessoramento das pessoas que estejam no mercado. Você disse que pode haver casos de pessoas não devidamente preparadas para isso, né? Exatamente. E aí está o risco, né? Exato, porque às vezes concebe mal o projeto de franchise. Aí não sabe dimensionar o nível de taxa de franquia, royalties, aí dimensiona errado o royalties, aí vende uma franquia, por exemplo, em Manaus, aí o custo da passagem para ir em Manaus para levar o suporte é caro, e aí você acaba não dando o suporte e vai chatear o franqueado de lá. Então você tem que saber dimensionar, fazer um bom plano de negócio e aí sim colocar em prática o sistema de franchise. Um plano de negócio abrange tudo, todo o negócio do franqueado depois. Todo o negócio, mercado e principalmente a simulação de resultados. De onde virão as receitas, de onde virão os gastos variáveis, qual é o nível de contribuição marginal, que é o que vai remunerar os teus custos fixos e o seu lucro, e calcular principalmente o payback, que é o retorno de investimento. Quanto eu vou ter de lucro, qual que é o meu investimento e qual é o meu retorno. Isso é muito importante para quem vai tomar a decisão de investir. Então você precisa conhecer antecipadamente o cenário e os números. E o plano de negócio, ele antecipa esse cenário, ele enxerga esse cenário sempre de uma forma otimista, conservadora e pessimista. E aí a gente trabalha sempre com 3 cenários e olhando para o pior cenário e o médio para você tomar a decisão. Porque se vier o melhor cenário, ótimo para todo mundo. Faz parte do negócio do franqueador dar palpite, a palavra talvez não fosse adequadamente essa, mas esse influenciar desde o atendimento do franqueado, quer dizer, é normal que o franqueador de repente perceba que determinada operação em determinada região não está indo bem e identifica logo a causa disso? Como é que funciona isso? Eu tenho um cuidado muito grande para que o franqueador não faça ingerência na franquia. Quando você vai implantar a franquia, você tem que treinar a exaustão
preparar o franqueado para que ele faça uma excelente gestão. O franqueado tem que ser transformado como o empresário daquele segmento, tem que ser treinado para isso pelo franqueador, tem que ser treinado a gerência, tem que ser treinado os operadores, os auxiliares, enfim, todos os colaboradores. A equipe toda da franquia tem que sair da sede do franqueador pronta para exercer a sua função lá junto ao varejo. Depois ainda, alguns dias antes da inauguração, na pré-inauguração, você reforça os treinamentos. Na inauguração, o franqueador tem que estar presente para poder acompanhar a inauguração e até uma semana após a inauguração, até que o franqueado ande com as próprias pernas. Aí ele garantiu a transferência do know-how, porque o franchise nada mais é do que a transferência do know-how do franqueador para o franqueado. Quando o franqueado anda com as próprias pernas, aí pronto, ele vai em frente, ele sabe abordar o mercado, trabalhar o mercado, atender o seu público-alvo. E o franqueador tem que ter uma estrutura de consultoria de campo para, com regularidade, passar na franquia para saber como anda, se está tendo dificuldade, se não está. Então, ele participa ativamente, assessora ativamente através da consultoria do campo. Só que ele não pode fazer ingerência. Isso quer dizer, e qual é o limite disso? Como é que ele resiste à tentação de fazer a ingerência na operação do franqueado? O franqueado, o negócio é do franqueado, não é do franqueador. Isso tem que ficar claro, ele precisa saber disso. Agora, ele tem que estar próximo, conversando com o franqueado através de uma estrutura, uma equipe, treinando o franqueado e dando consultoria de campo. Mas ele não pode se meter na gestão do franqueado de hipótese alguma. Ele pode acompanhar, ele pode fazer até auditoria, porque o franqueado está utilizando da marca dele e da operação. E se cometer erros, você pode, através de liminar, inclusive encerrar o contrato. Se a falta for grave, encerrar o contrato e nomear outro franqueado. Mas você não pode cometer ingerência. Acho que não existem muitos conflitos nessa ordem, né, Marcos? Não, desde que o projeto seja bem concebido, não há. Nas franquias do portfólio constante, do portfólio da CIA de franchise, são muitos raros e muito pequenos os atritos. Mas eu tenho visto atritos consideráveis em outras franquias, em outras franqueadoras. Por quê? Porque concebeu errado o projeto e também deve ter mentido, dizendo que vai entregar uma coisa e não entrega. Isso acontece em todos os mercados. Mas eu posso afirmar, das 55 marcas, dos 55 modelos de negócio dentro do nosso portfólio, o portfólio da CIA de franchise, não há atrito entre franqueadores e franqueados. Bacana, isso é muito positivo. Você disse agora há pouco que o sistema de franchise no Brasil é relativamente novo. Nós estamos falando de quantos anos de experiência no país, Marcos? Estamos falando aí de cerca de... Você vê, as estatísticas da ABF compreendem 12 anos apenas, né? Muito novo. Nos últimos 12 anos você percebe um crescimento acima de 2 dígitos, né? Mas o franchise brasileiro, ele deve ter aí cerca de 20 anos. Você me pegou na pergunta, eu não sei precisar, mas é cerca de 20 anos, né? Mais ou menos. Que é novo, é novo, relativamente novo. Você vê que as estatísticas da ABF falam em 12 anos, muito recente. Exatamente, né? Então são números relativamente novos, né? Tá certo. Marcos, o que é que você considera um período de tempo adequado para que uma recém-nascida franquia se complete e passe a retornar resultados para o franqueador? Que tempo que é necessário? Olha, o brasileiro pensa em média, ele toma a decisão com um payback de 24 meses. Né? Hoje na Europa e nos Estados Unidos, onde a economia é estável há muitos e muitos anos, então aceita-se payback de acima de 35 meses, 40, 50 meses. No Brasil, eu acho que sobrou um pouco ainda da história da hiperinflação que enfrentamos, né? Nós temos uma memória inflacionária. Exatamente, então pensa-se em 24 meses. Se for acima, como nós já negociamos, implantamos mais de 1.500 negócios no Brasil, e a gente acompanha isso no Brasil todo, não é? Negócio o tempo todo, a gente percebe, o empresário. Se passar de 24 meses, ele quer fazer muito mais conta para tomar a decisão. Ele está acostumado e gosta de retornos rápidos, né? E aí está o perigo. Você tem que mostrar um plano de negócio verdadeiro e consistente. Porque também o brasileiro é muito boa fé. Eu vejo aí no mercado as pessoas mostrando uma rentabilidade
às vezes errada, às vezes mentirosa, de poucos meses de payback, e o brasileiro acredita assim no contrato. Depois, na verdade, não ocorre isso daí. Então, eu até recomendo para aquele que vai comprar franquia, olhar as premissas do plano de negócio e ele fazer ele mesmo as premissas. Se a pessoa está dizendo que vai faturar 100 mil, coloca 60, coloca 50. Se está falando que o custo fixo é X, olha lá, é 20, trabalha com 25, com 30 e faça você mesmo a sua própria simulação antes de tomar a decisão, para não ter erro, para não errar na tomada de decisão. E ele dispõe hoje, o candidato a franqueado dispõe hoje de mecanismos de consulta para checar o comportamento daquela franquia em determinada região, etc. Como é que funciona isso? Isso é muito fácil. Se você vai implantar em São José do Rio Preto, é só você ir na associação comercial e conversar com 3, 4 empresários, ele pode te ajudar. Você busque um reconhecido contador na cidade. Você vai lá, conversa com o contador que ele já está dentro da carteira dele, ele já enxerga vários cenários, ele também pode dar uma indicação. Busque um advogado para analisar essa relação, o contrato de franquia, a circular de oferta, ele também vai dar um parecer. E também na cidade tem muitos assessores, tem muitas consultorias constituídas. Contrate um profissional dele para fazer um pequeno estudo, né? Já vou empreender, já vou gastar aí 500 mil, 400 mil para empreender. Gaste 3 mil, 4 mil, 5 mil reais com esses assessores para ajudar a saber se aquele plano de negócio é consistente ou não antes de tomar a decisão. E em relação ao plano de negócio, sim, tá muito claro o que você disse aí, mas em relação à franquia em si, digamos que tem alguém lá nos assistindo agora que tenha recebido uma sondagem de um franqueador de determinada marca aí. Sim. Ele tem mecanismo de checar se essa marca está indo bem em outros locais? Como é que funciona isso? A franqueadora tem que liberar para ele a circular de oferta antes dele tomar a decisão. E na circular de oferta tem que estar escrito o nome de todos os franqueados e telefone. Então ele pode fazer uma pesquisa. Pesquise 8, 10 dos franqueados para saber se ele está feliz, se ele está ganhando dinheiro, se a franqueadora entregou para ele aquilo que prometeu, se a franqueadora tem bons programas de treinamento para prepará-lo para o mercado. São perguntinhas básicas, né, que ele pode fazer. Está à disposição. Está à disposição, com certeza. Não vai entrar às cegas do negócio. O sistema de franchise tem que ser... Ele foi criado no Brasil para ter a maior transparência possível. E o franqueado, antes de tomar a decisão, tem direito a ter essas informações. Tem direito a ter informações sobre o balanço da franqueadora, para fazer análise vertical, análise horizontal, análise de rentabilidade e insolvência. Ele pode pedir certidões da franqueadora, para saber se a franqueadora está bem, e a relação de franqueado, para conversar com os franqueados antes de tomar a decisão final. E sem essa transparência não haveria, não existiria o negócio do franchise. Não existiria. E quem não der essa informação, eu recomendo que a pessoa não compre a franquia, porque estão tentando esconder alguma coisa dele. Tá certo. Marcos, as chances de sobrevivência de uma franquia são realmente maiores do que de uma iniciativa isolada? O que existe de verdade nessa comparação? A estatística mesmo, né? O Sebrae, ele tem uma estatística de mortalidade empresarial no Brasil. Não é? Quando você vê anualmente, ele tem lá uma informação que 60% das empresas que nascem morrem com 36 meses de vida. Então é um índice, é um dos maiores índices de mortalidade empresarial do mundo. E quando você olha para o franchise, nesse mesmo período, você vê um índice de menos de 4%. Então é algo assim espantoso, né? Marcas próprias com 60% e o índice de mortalidade empresarial do franchise de menos de 4%. Aí mostra a qualidade. E a qualidade das franquias é porque eles recebem projetos arquitetônicos, projetos de posicionamento da marca, um marketing e assessoria de marketing, assessoria mercadológica, assessoria jurídica, assessoria administrativa, financeira, para que você receba esse suporte, tenha menos dificuldade no mercado e a sua chance de dar certo é muito maior, minimizando o risco. Eu ouvi há pouco tempo de uma pessoa candidata a franqueado de determinada marca,
que ela estava um pouco desanimada com a perspectiva de fazer, porque era um processo muito caro. Qualquer tentativa que ela fizesse ia esbarrar num investimento inicial muito grande. Você concorda com isso? Como é que dá para dimensionar se está sendo caro ou não, Marcos? Olha, o plano de negócio tem que mandar, né? O caro é aquilo que você investe e não obtém retorno. Isso. Porque se você investir numa micro franquia, se você investir 10 mil, 20 mil, 50 mil e não obter retorno, é muito mais caro do que você investir 1 milhão numa franquia e você ter retorno de 36 meses. R$1 mal gasto é caro. Né? Exatamente. Então, o conceito é você analisar. O meu bolso cabe quanto de investimento? E a partir daí você dimensionar o segmento, a marca que você quer investir. Na minha opinião, investimento caro é aquele que não traz retorno. Sem dúvida. Agora, o franchise é bacana porque ele tem todo tipo de franquia. Se você for na CIA de franchise, que fica em São José do Rio Preto e tem vários escritórios distribuídos no Brasil, você vai ter alternativas lá de 50, 80 mil a 2 milhões. Aí tem negócio para todos os bolsos. Você falou em 50 mil, agora há pouco você citou um exemplo de 20 mil. Existem possibilidades de 20 mil? São as micro franquias. Tem várias possibilidades aí no mercado. Só que é sempre assim. Eu quero investir pouco? Sim, mas o meu resultado é pequeno também. Micro franquia, investimento pequeno, resultado pequeno. Resultados médios, investimento médio, resultados médios. Investimento grande, resultados grandes. Ok. Eu acho que você acabou nos brindando com uma aula sobre o sistema de franchise no Brasil e por isso eu agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, deixando o nosso programa à sua disposição para um fecho aí, para uma injeção de ânimo para as pessoas que estejam pensando em empreender no Brasil. Vale a pena empreender, né, Marcos? Vale a pena empreender. Para mim, o melhor negócio do mundo é criar uma empresa. Não é? Eu sempre fui um executivo de pequenas empresas, depois eu me tornei um executivo de multinacionais, depois voltei para São José do Rio Preto, fui executivo de pequenas empresas aqui, aprendi muito com os empresários da cidade e digo para você, sem medo de errar, a melhor coisa que se faz é criar uma empresa, porque aí e depois você cuidar dessa empresa. E se você toma a decisão de empreender e quiser empreender com menos risco, busque o franchise. Não é? Eu não tenho a menor dúvida para dizer isso daí. E essa foi a grande lição. E São José do Rio Preto tem uma bela história de empreendedorismo, com os prefeitos lá de trás, criando a política de mini-distrito. Você pode andar para o mundo todo. Essa política de São José do Rio Preto é muito vitoriosa. Eu acho que sou uma das poucas pessoas de São José do Rio Preto que falou em todos os continentes, sempre falando com muito orgulho de Rio Preto, sempre falando muito da economia. Eu falei na África, em Joanesburgo, né? Eu falei na Ásia, em Hong Kong, Macau, eu falei na América Latina toda, eu falei nos Estados Unidos, e sempre que começava a falar nessas feiras de franchise todas, que eu poderia falar um pouquinho de franchise, eu sempre começava falando que era de São José do Rio Preto e explicava com muito orgulho a localização de São José do Rio Preto em São Paulo e no Brasil. E sempre falei com muito orgulho porque é uma terra de empreendedores São José do Rio Preto, é uma terra de oportunidades. E Rio Preto tem muitos cases aí que ainda não estão no franchise, né? E que poderiam ir. E eu acho que você, com o seu programa como esse, você está incentivando o empreendedorismo de Rio Preto e eu sempre venho, estou sempre à disposição para podermos falar de negócios aqui. Muito obrigado. Nós vamos abusar mais vezes da sua boa vontade para tratar de um assunto tão importante quanto esse. Você citou essa questão dos mini-distritos industriais em Rio Preto, realmente talvez seja uma iniciativa vanguardista diante da preocupação de aproximar o local de trabalho do local de residência do trabalhador. A ideia básica é essa, o conceito primitivo é esse, né? Exatamente. Isso é muito... Isso gera riqueza, isso gera renda, gera investimento, que gera emprego e gera aquilo que os economistas falam do ciclo virtuoso da economia. E isso se faz com um pequeno negócio. São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa, eu adoro e falo com muito orgulho e tenho muito orgulho de morar aqui.
Isso, a gente gosta, tá brincando com você agora há pouco, a gente gosta do calor de São José do Rio Preto e do nosso R retroflexo, lembra dele, Marcos? Sim, com certeza. O porta, o porquê, né? Exatamente, muito forte isso aí, é muito gostoso dizer isso no mercado e explicar. Você me deu uma aula, né? Aí já passei e incorporei nas explicações do nosso forte sotaque do interior de São Paulo. Há pouco tempo, há um ano mais ou menos atrás, gravamos uma participação do Marcos num outro programa, no Clube da Cidade, aqui no canal da Cidade, e tocamos nesse assunto, a questão do nosso R. O R chama-se retroflexo, cujo nome eu acho até chique, viu, Marcos? É verdade. Impressionante. É verdade. É o R britânico, né? O R britânico. Então, e o Marcos lembrou-se disso, não se esqueceu disso, foi bacana disso. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em nosso programa e agradecemos também a você em casa que nos acompanhou em mais esta edição do Clube da Cidade. Você fica convidado desde já para estar conosco novamente amanhã a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.